Se a esclerose múltipla é reversível, por que mais médicos não falam sobre isso? Este vídeo é dedicado a desmistificar mitos sobre o cuidado e recuperação da esclerose múltipla. Vamos falar sobre os 4 principais motivos pelos quais pacientes com esclerose múltipla não recebem a ajuda de que precisam para reverter seus sintomas definitivamente. Olá, sou o Dr. Shanu Dazari, cirurgião certificado especializado em reverter inflamações imunológicas por disfunção do microbioma intestinal. Ao longo dos últimos 13 anos, vi milhares de histórias de sucesso de pacientes e clientes que conseguiram se livrar da inflamação de forma definitiva. Tivemos pessoas de todo o mundo, em todos os fusos horários, utilizando o conhecimento e os protocolos do nosso programa de acompanhamento e clínica para alcançar resultados incríveis e reverter a inflamação da esclerose múltipla de uma vez por todas. Este vídeo abordará informações importantes que frequentemente são deixadas de fora das discussões sobre esclerose múltipla. Abordaremos os 4 principais motivos pelos quais esse conhecimento não é amplamente divulgado. Primeiro, médicos culpam a genética pela esclerose múltipla. Chamo de lacuna do conhecimento. Estudos mostram que a disfunção do microbioma intestinal é um gatilho significativo para a inflamação em condições como a esclerose múltipla. Um estudo de 2021 examina o microbioma intestinal na esclerose múltipla e identifica alterações bacterianas compartilhadas e únicas em sintomas recorrentes, remitentes e progressivos da esclerose múltipla. Um estudo de 2023 destaca o papel do microbioma intestinal na esclerose múltipla, sugerindo que direcioná-lo via probióticos ou terapias pode controlar sintomas e modificar a progressão da doença. Também há fortes evidências de que fatores como dieta, digestão, sono, estresse e exercícios podem influenciar a inflamação na esclerose múltipla. Aqui está um estudo de 2021 que avalia o papel da dieta e do estilo de vida na esclerose múltipla e sua eficácia no manejo da doença, e este outro estudo de 2022 detalha a relação entre dieta, microbioma intestinal e a importância desses fatores em relação ao manejo terapêutico da esclerose múltipla. Mesmo com todos esses dados, muitos médicos ainda acham que a genética é o principal fator na esclerose múltipla, como se fosse a única coisa que importa. Mas aqui vai algo para você pensar. A maioria das pessoas com esclerose múltipla já tinha esses mesmos genes antes de apresentar sintomas. Então, o que mudou? Aqui está a verdade. Embora os genes possam desempenhar um papel em parte, a genômica bacteriana, ou seja, o DNA das bactérias do seu intestino, tem um impacto ainda maior, e esse é um tema fundamental que abordo no nosso curso para membros. Aqui vai uma prévia. Mesmo que existam dezenas de genes humanos, lembre-se de que eu disse que esses genes podem ser ativados e desativados dependendo de como você se comporta e responde a certos gatilhos. E quais são esses gatilhos ambientais? Esses gatilhos ambientais são a alimentação, digestão, sono, estresse e exercícios, os 5 principais. A história típica que ouvimos da maioria dos médicos é que a genética causa inflamação, mas deixe-me acrescentar algo a essa história. Cada célula do corpo tem um núcleo que contém DNA. Esse DNA fornece o livro de receitas para várias funções do corpo, incluindo a inflamação. Então, os genes são como um livro de receitas, e se você levar esse livro de receitas para, digamos, uma padaria, eles fazem scones. Se você levar para um café, eles podem fazer sopa. Portanto, o mesmo livro de receitas em diferentes partes do corpo fornece instruções para coisas diferentes. Assim, influências externas impactam fortemente quais receitas genéticas estão sendo usadas em cada célula. Isso nos leva a 2 pontos muito importantes. Primeiro, só porque você tem um gene, não significa que ele está sempre ativado. Na verdade, ele pode permanecer desligado até o momento certo. Segundo, nem toda célula do corpo utiliza todos os genes. O mais importante aqui é que, independentemente de você ter, entre aspas, genes bons ou ruins que causam inflamação, eles não estão sempre ativos. Você tem a capacidade de controlá-los. Mas o que você precisa aprender é como, e é aí que muitos médicos falham. Eles não te dizem como.
Eles são tão rápidos em culpar a genética e prescrever medicamentos que nem pensam por um segundo que talvez exista uma maneira de controlar se um gene está ativado ou desativado. E é exatamente isso que vamos ensinar neste curso. Certo, agora seria um bom momento para mencionar que, até agora, temos falado sobre genes humanos e que eles podem ser ativados e desativados. Mas lembre-se de que nosso corpo também abriga bilhões de micro-organismos. Esses micro-organismos possuem seus próprios conjuntos de DNA, que podem causar metabólitos inflamatórios. Alguns desses micro-organismos nos ajudam, mas outros nos prejudicam, e é o equilíbrio correto que buscamos. Acredite ou não, se somarmos todos os genes do nosso corpo, apenas 1% é realmente humano. Os outros 99% vêm de bactérias e outros micro-organismos que vivem principalmente em nossos intestinos e vias respiratórias. Para as pessoas que gostam de culpar a genética, talvez você nem tenha uma genética ruim. Sua genética pode estar perfeitamente normal. Você pode simplesmente ter um desequilíbrio bacteriano, e é isso que está causando um problema significativo. Novamente, isso é outra coisa sobre a qual a maioria dos médicos não fala. E aqui você tem uma proporção sempre variável de bactérias boas e ruins. Então deixe-me dar alguns exemplos. Vimos isso com depressão, obesidade, SII, doença inflamatória intestinal e outras condições autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, eczema e alergias crônicas. Em cada uma dessas condições, bactérias ruins desempenham um papel significativo, então você precisa eliminá-las e substituí-las por bactérias boas. Para a esclerose múltipla, abordar as causas raízes da inflamação é essencial. Os médicos não corrigem o microbioma. Os médicos nem sabem quais desequilíbrios são relevantes. Vou simplificar isso bastante. Desequilíbrios no microbioma causam inflamação. Sabemos disso porque 80% do sistema imunológico está no intestino e há trilhões de bactérias, vírus, fungos e células imunológicas interagindo para produzir inflamação. Mas aqui está o problema. Os médicos não corrigem o microbioma. Pelo menos atualmente, os médicos se dividem em algumas categorias diferentes. Existem aqueles que nem sequer acreditam que o microbioma tenha algum papel na inflamação da doença de Crohn. Existem gastroenterologistas que sabem que o microbioma tem um papel, mas não sabem quais tipos de desequilíbrios são realmente relevantes. E depois há aqueles que às vezes testam desequilíbrios, mas não conseguem prever causa e efeito, então acabam usando probióticos genéricos para tentar corrigi-los. E por fim, existem pessoas como eu que estudaram as características do DNA em nível de plasmídio e as respostas fenotípicas de subespécies individuais de bactérias, e escolheram cuidadosamente aquelas que realmente fazem diferença na inflamação da doença de Crohn. A recalibração do microbioma intestinal precisa ser precisa e baseada em evidências, não aleatória e feita de forma descuidada. Também é necessário levar em consideração subespécies individuais dentro de um grupo de bactérias que realmente possuem os plasmídios genéticos capazes de resolver a inflamação. Só porque um teste do microbioma intestinal indica que você tem disbiose, supercrescimento ou intestino permeável, não significa que você deva simplesmente repor cegamente as cepas que estão em baixa quantidade. E, na verdade, essa estratégia nunca funciona, e recebo pessoas me ligando o tempo todo perguntando como corrigir esses desequilíbrios da maneira correta. Segundo ponto, os médicos não conhecem o poder de cura dos fitonutrientes para a esclerose múltipla. Fitonutrientes para a esclerose múltipla são um divisor de águas no controle dos sintomas. Mas o que são e por que são importantes? Ao elaborar uma dieta rica em fitonutrientes para nossos clientes, consideramos suas necessidades nutricionais únicas e outras condições que possam afetar ou interagir com medicamentos fitoterápicos ou suplementos naturais. Só porque algo é popular e está na internet, não significa que seja eficaz ou mesmo seguro. Por isso, focamos em reduzir a dependência de suplementos desnecessários e, em vez disso, priorizamos a obtenção de nutrientes essenciais, incluindo superalimentos, diretamente pela alimentação. Micronutrientes como vitaminas, minerais e fitonutrientes formam a base dessa abordagem. Macronutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas são igualmente essenciais. Obter o equilíbrio diário correto desses nutrientes pode ajudar a tratar desequilíbrios metabólicos e inflamações relacionadas à esclerose múltipla.
Mas aqui está o ponto. Se essas proporções estiverem erradas, o progresso estagna, e é por isso que prestar muita atenção a essas variáveis é tão importante. Também tenho um vídeo que fala tudo sobre a dieta ideal para a esclerose múltipla, então não deixe de conferir aqui no canal. Número 3, e este é um ponto importante. Os médicos não têm tempo suficiente para orientar com sucesso pacientes com esclerose múltipla. Quantos de vocês já foram ao médico? Ele passa apenas 15 minutos com você e o foco sempre está em pedir exames, prescrever medicamentos e recomendar consultas? Onde está a conversa sobre alimentação, digestão, sono, estresse, exercícios, traumas, suplementos ou mudanças no estilo de vida? Ela simplesmente não existe. No programa de coaching da nossa clínica, a abordagem é totalmente diferente. Em média, nos comunicamos com cada cliente de coaching de 200 a 300 vezes por semana nas primeiras semanas do programa, e esse nível de comprometimento é algo que você não encontrará em um consultório médico comum. Nós acompanhamos tudo. Sintomas, alimentação, sono, peso, exercícios, até mesmo evacuações e fezes todos os dias. E esse tipo de atenção detalhada é fundamental para lidar com a inflamação da esclerose múltipla. Cada detalhe importa, então deixar passar até mesmo um fator importante pode retardar o seu processo de recuperação. A realidade é que o sistema médico não foi projetado para oferecer esse nível de cuidado. Os médicos não têm tempo, eles te veem por uma consulta rápida, pedem alguns exames e receitas, e então você precisa voltar em alguns meses. E é por isso que pacientes com esclerose múltipla têm dificuldade para melhorar. Médicos, neurologistas, muitas vezes acreditam que é impossível reverter a inflamação associada à EM, mas isso simplesmente não é verdade. Isso pode ser feito. Número 4. A dependência excessiva de medicamentos e a subvalorização tanto dos efeitos colaterais quanto das alternativas. A maior parte do conhecimento em que os médicos confiam para tratar a esclerose múltipla vem de ensaios clínicos de pesquisa. Esses ensaios clínicos randomizados são considerados o padrão ouro na medicina, mas são incrivelmente caros, muitas vezes custando milhões de dólares. E por causa disso, a maioria dos grandes estudos sobre EM é financiada por empresas farmacêuticas. E é fácil entender o motivo, pois se um medicamento funciona, ele pode ser comercializado, patenteado e vendido com exclusividade por vários anos. Só para deixar claro, eu não sou contra medicamentos. Os medicamentos desempenham um papel essencial no controle da EM e foram transformadores na vida de muitos pacientes. Minha preocupação está em como as informações sobre tratamentos estão sendo compartilhadas com médicos e pacientes. As terapias que recebem financiamento e têm sucesso nesses ensaios clínicos naturalmente dominam a conversa, enquanto outras soluções muitas vezes são ignoradas, como remédios naturais, abordagens dietéticas, probióticos e fitoterápicos. Essas alternativas raramente têm o apoio financeiro necessário para esses estudos em grande escala e, sem esse respaldo, muitas vezes acabam sendo deixadas de lado. Quando foi a última vez que você viu um comercial promovendo brócolis, um programa de saúde intestinal ou uma solução baseada em nutrição para a EM? Em alguns casos, regulamentações limitam o que médicos podem discutir sobre terapias alternativas devido à falta de evidências formais. Já vi colegas acusados de espalhar desinformação por falarem sobre abordagens naturais para a EM. Proteger pacientes contra a desinformação é importante, mas essa abordagem sufoca conversas legítimas sobre alternativas eficazes. E não se trata de más intenções. Todos estão tentando fazer o melhor para os pacientes, mas a crença profundamente enraizada de que a medicação é a melhor ou única solução a longo prazo para a EM dificulta o reconhecimento de outras opções. Como cirurgião, já utilizei com sucesso medicamentos e cirurgias para tratar pacientes. Acredito que existem outras formas eficazes de gerenciar e reverter a EM, métodos que muitas vezes são ignorados pela profissão. Eu sei o quanto pode ser frustrante quando seu médico não discute todas as opções disponíveis. Ofereço chamadas de descoberta para responder perguntas e encontrar o melhor caminho. Se você ou alguém que conhece luta contra a EM, compartilhe este vídeo. Ser o passo que precisa encontrar alívio cura. Não esqueça curtir e inscrever mais conteúdos. Este é o Dr. Shanu Dazzari, Clínica Mente Intestino e Imunidade. Nos vemos próxima.